apreciar, né? Embora curta, foi uma apresentação muito ilustrativa e de alguém que tem muita experiência hoje como professor orientador, autor, né? Ele sofre as mesmas agruras quando é o seu processo pessoal e da sua equipe para a redação de material científico, mas ele trouxe também essas contribuições como revisor, ele é um grande revisor internacional de artigos, então a visão de um revisor quando recebe um artigo, e sobretudo o que nos interessava a revisão do editor adjunto, como é que esse material que chega para os editores é processado, né, os caminhos tortuosos que às vezes nosso material acaba tendo que percorrer. Ju, você me apoia aí no bate-papo, porque eu não estou conseguindo acompanhar bate-papo, tá? Pode deixar. Se aparecer alguma pergunta, eu te mando. Aqui estava aparecendo que algumas pessoas não estavam conseguindo ouvir também, e aí eu estou orientando aqui. Pode ficar tranquilo. Tá, mas vocês me ouvem aí, né? Sim. É que o Então, Black tá instável hoje, então tem que às vezes sair e entrar novamente. Entendi. Bom, seguimos. E eu peço também para as professoras presentes aí que a qualquer momento me interrompam também para fazer comentários sobre a estrutura da apresentação de hoje, tá bom? Que, na verdade, eu decidi alterar um pouco a ordem do que eu e Juliana pensamos em apresentar, especialmente eu, né, que montei o material aqui, em função da fala do professor Roger de ontem. E eu decidi fixar alguns pontos da fala dele ontem. Nós temos tempo, porque nós vamos até sexta-feira com essas sessões aí de 18h30 até 19h30. Então, vamos lá. Aqui está a nossa chamada, né? Para essa atividade online, para essa atividade remota, e uma homenagem à professora Débora. Porque né, ela estava falando com a Simone agora no final da tarde, e eu ia passando ali no corredor ouvir. É a letra da música do Caetano Veloso, o Índio, né? E tem uma estrofe que diz: e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Quando vocês entram em contato com este material de redação científica e de publicação, como foi iniciado ontem pelo Roger, e vai ter sequência agora comigo e com as professoras, chega um ponto em que você fala, puxa, mas é tão óbvio. Quase nem precisava falar e nos lembrar disso e alertar para certas coisas, porque é tão óbvio. Mas então, para nós mesmos, pesquisadores e autores maduros, o óbvio às vezes fica oculto. Eu, às vezes, depois de 35 anos de vida acadêmica, vou pegar um material para escrever, que é meu, um artigo, um capítulo de livro, um livro, e eu sofro daquele lapso momentâneo de pensar assim, como é que eu vou estruturar esse material? Começo por onde? Todos passamos por isso. Que dirá o pesquisador e o autor iniciante, né, que está tendo as suas primeiras aventuras acadêmicas nesse meio. Eu começo dizendo assim, que nós temos que tomar na vida algumas decisões preliminares. Quais são essas decisões preliminares? Aquelas que dizem respeito à minha vida acadêmica e que vai me trazer benefício. Eu tenho que ter clareza disso. O que é que eu devo fazer? Que tipo de dedicação e engajamento eu devo ter? Porque eu tenho convicção ou quase certeza que ao final vai me trazer benefício. São muitas as decisões, inclusive de ordem pessoal. Você deve, inclusive, pensar, quando sai um edital de seleção, se você deve mesmo se inscrever naquele edital ou não. Essa é uma decisão preliminar. Porque hoje em dia, se você se inscreve num edital, você vai ser entrevistado. Coisas lhe serão perguntadas para ver se você tem perfil, se você tem uma ideia, se você tem um propósito. Não dá mais para fazer as coisas assim gratuitamente ou por acaso, ou ocupando o tempo dos outros. Até porque isso é muito deselegante, é muito feio, é muito chato. Então, aqui, ó, por exemplo, eu estava reclamando, entre aspas, agora há pouco. Foi anunciado, né, nos foi solicitada a presença numa oficina de redação científica para a publicação, vai lá, se inscreve e participa. Não custa. É 1 hora por início da noite.
Não é possível que você não consiga tirar um prazo desse ao longo de um ano inteiro, de um programa inteiro, para ficar 5 noites, 1 hora por noite, acompanhando algo que vai lhe trazer benefício. Além do mais, você tem que dar o primeiro passo se você está matriculado num programa de pós ou envolvido com um projeto de pesquisa. Dê o primeiro passo. E mais um. E outro passo. É assim, caminhando, que a gente chega a um destino. No mínimo, sabendo a que destino eu quero chegar. É a velha e conhecida e clássica história da Alice, né? E a conversa clássica da Alice com o gato. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Inclusive o caminho de não assistir nada, de não cumprir disciplina nenhuma, de não ler mais nada, né? Você não sabe onde você quer chegar. Então, uma das coisas que nós temos que enfrentar é o problema, o Roger falou disso ontem, o problema da procrastinação na vida acadêmica. Ô palavrinha difícil de pronunciar e chata nas suas consequências. Procrastinação é adiar, 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 deixar para depois, deixar para amanhã, deixar para a semana que vem, no mês que vem eu faço. Aí tudo se acumula ao final do teu prazo limite, você entra em desespero, coloca teus orientadores em desespero e tudo fica num processo ultra acelerado e ruim, estressante. Isso acontece hoje nos TCCs, não todos, obviamente, mas em muitos TCCs na graduação. Acontece muito em PIBIC, infelizmente. Relatório parcial, na última semana tem que preparar relatório parcial. Relatório final, na véspera tem que preparar. Não dá, gente, não funciona. E é assim também na vida da pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Há uma tendência a achar que o desafio é muito grande, ou eu tenho outras coisas para fazer, ou hoje em dia, pior, as redes sociais nos desconcentram. Você é imediatamente atraído pelos excitantes externos e supérfluos, que nós somos inundados todo dia, né? O Instagram, o WhatsApp, né? O Telegram, fica nos chamando o tempo todo. Além do excesso de ocupação que nós todos temos. Então eu tenho que reservar um tempo que eu digo, esse tempo é para redação do meu artigo, confecção do meu projeto, finalização do meu relatório. Senão você não faz. A vida acadêmica é muito dura com quem adia. E você não pode ser paralisado pelo tamanho do desafio que você tem pela frente. É outra coisa que nos dá um branco, a paralisia. Nós vamos ter agora, em breve, poucas semanas à frente, os seminários do nosso PPGO. Cada matriculado sabe que tem que fazer seu seminário júnior, de meio termo, ou seminário sênior, já num projeto avançado. Aí ele acha que ele está no seminário júnior, é a primeira apresentação que ele vai fazer para uma banca. Entra em desespero. Acha muito grande a tarefa, porque produziu pouco no semestre que teve aí, desde a matrícula. Não fique paralisado, subdivida o seu desafio acadêmico para fazê-lo caber no seu dia a dia. Eu tenho isso insistentemente, as pessoas pensam que eu falo por falar, que é uma brincadeira. Eu digo assim, reserve meia hora do seu dia, no horário que lhe for mais conveniente, dentro das suas atribuições diárias, meia hora para pensar no seu projeto, seja para leitura, seja para organização de uma planilha, seja para o início de uma redação de uma das versões do que você está fazendo. Crie rotinas. Quando eu fui para o meu doutorado, eu já estava maduro. Eu já tinha feito um mestrado há 10 anos atrás, eu já era professor orientador, mas eu me tornei lá no doutorado aluno de novo, eu me tornei estudante. E eu notei que eu estava procrastinando coisas. O meu orientador um dia me encontrou, e olha que eu estava fazendo atividade acadêmica, eu estava saindo de uma sala de seminários. Eu fui assistir coisas, mas eu não tinha mostrado nada para ele ainda, e já fazia 3 meses que eu estava na Inglaterra. Aí ele me encontrou na saída desse auditório. Ele me olhou assim, com um olhar meio, não debochado, mas humorado, assim, bem humorado, e disse, Mr. Samuel, time is flying, o tempo voa, o tempo está voando. Você não me mostrou nada ainda, 3 meses já se passaram. Aquilo primeiro me deu muita vergonha. Falei, nossa, eu já tenho, né,
35 anos, sou professor, sou maduro e não mostrei nada para o meu orientador e estou fugindo dele. E outra coisa, eu vou ter que enfrentar isso, eu tenho que colocar na minha rotina. O que eu fiz? Eu criei disciplinas pessoais fora da atividade acadêmica. Vocês vão achar uma coisa meio maluca, mas assim, eu decidi que toda manhã eu ia acordar em tal horário, ia raspar a cabeça e fazer a barba. Desde então eu me mantenho todo raspado, desde então. Começava assim minha disciplina diária, eu tinha que criar disciplinas, autodisciplinas. Então eu programava, e depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um café. Eu vou lá para a minha cafeteira elétrica, preparo lá, e eu tomo meu café tentando me concentrar, e já botando uma cafeína logo de manhã no corpo. E depois eu sento e vou organizar a agenda do dia, não é da semana, do dia. Como é que eu vou distribuir meu dia? E aí eu distribuí o dia com tarefas pequenas, que cabiam no meu dia. E assim eu subdividia a grandeza do que eu ia ter que fazer, que era uma tese em inglês. E enfrentar lá no futuro uma banca. E assim as coisas foram cabendo. Então, organizem uma disciplina. O que queremos? A cura da procrastinação. E para quando nós queremos? Para amanhã. Aí não vale, aí não vai se curar nunca, não é? Não hesite em buscar ajuda para além do seu orientador ou da sua orientadora. Hoje nós temos a facilidade da internet. Usem para o bem, não para o mal. Use a internet para o bem. Não use para distraí-los. Use para buscar aquilo que alimenta a produção que vocês têm que gerar. A internet oferece todas as oficinas, todas as ferramentas, todos os suportes que vocês quiserem achar em várias línguas. Por exemplo, eu estava vendo agora, né? A oferta de um mini curso, a escrita acadêmica como processo. A tomada de notas como um artesanato da vida intelectual. Olha, é como se você fosse um artesão do barro, da palha, da pintura, né? Da escultura, do entalhe em madeira, do bordado, do crochê. O que ele faz? Ele monta os pedaços daquilo que ao final vão dar a sua obra. Então, há muitos cursos, esse aqui inclusive já tinha se encerrado, né? Mas procurem na internet, eu vou dar algumas sugestões. Gilson Volpato, esse é um grande nome no Brasil, do tipo de profissional que se dedica ao apoio aos acadêmicos, seja da graduação, mas especialmente da pós-graduação. Gilson percorre o Brasil aí dando cursos, pelo menos fazia isso antes da pandemia. Tem muitos livros publicados. Eu tenho alguns livros dele das versões mais antigas, mas todos esses têm versões novas, atualizadas. Por exemplo, esse livro aqui, Dicas para a Redação Científica. Eu tenho aqui a 3ª edição, mas eu sei que já está, talvez, sei lá, na 8ª, 9ª, 10ª edição esse livro, porque vendeu muito. Gilson Volpato, Bases Teóricas para a Redação Científica. Por que seu artigo foi negado? É preciso compreender esses mecanismos que começaram a ser melhor explicados ontem com o professor Roger. E Gilson Volpato mantém um site. Claro que algumas coisas são pagas, né? Como diz a professora Débora, não tem almoço grátis. Então, é claro, ele vive disso também, é o meio de vida dele, além de ser professor, ele faz um trabalho extra, extraordinário. Então, ele vende os kits aí para redação científica, ele tem o site onde ele pede que você se cadastre, crie login e senha, e daí, né, livros para acadêmicos, monte seu kit, e aí ele tem uma série de oficinas que ele também oferece. Essa é uma boa dica para vocês. Mas tem outras que vocês podem acessar, que é criado pela própria turma da pós-graduação, né? Estou deixando sempre os links embaixo dos slides, que depois vocês vão ter acesso. Esse, por exemplo, é um portal muito legal de pós-graduação, mas serve para graduação também. E aqui tem uma série de contribuições, de dicas, de roteiros, de guias para nos orientar como melhor organizar a vida para a produção científica, a entrega dos produtos nos prazos que nós temos que entregar como um compromisso com nossos programas, nossos orientadores, os nossos cursos. Né? E como fazer redação científica também.
Outro aspecto importante, o Roger não falou muito disso ontem, só pincelou, eu quero dar uma ênfase, a ética na autoria científica. Seja na produção do COSMIC, seja num TCC, num PIBIC, seja num mestrado, num doutorado ou num pós-doutorado. A autoria de projetos, de artigos, de capítulos de livros, é uma das questões éticas que mais gera preocupação nos últimos tempos no mundo científico. E, infelizmente, aqui e ali ocorrem escândalos, denúncias éticas. Por exemplo, do uso indevido de material de pesquisa. É preciso corrigir muito isso. Por que nós, no Comitê Científico do COSMIC, temos tanto cuidado quando alguém nos solicita uma parte da base de dados, acesso às planilhas? Porque nós estamos trabalhando com material privativo, eticamente protegido, porque é material que fala da vida de mulheres, de gestantes, dos seus filhos, das suas famílias. E também porque há uma autoria original de projeto que tem que ser respeitada. Quando você produz algo gerado a partir de uma base de dados ou de um grupo de pesquisa, a omissão de autores, isso é gravíssimo. A inclusão indevida de autores. Só porque eu gosto da pessoa, porque é meu parente, né? Eu vou incluir aqui na autoria, na coautoria. Cuidado com uma coisa que se chama ordem invertida de coautoria. Normalmente no Brasil se adota nos programas a seguinte disposição autoral. O primeiro autor é sempre o estudante ou aquele que puxou o projeto nas mãos. É o autor do TCC, é o aluno do TCC, autores, né, do TCC, do PIBIC, é o mestrando, é o doutorando. Ele é o primeiro autor. Quando você está num projeto como o COSMIC, tem que definir quem é que vai trabalhar como primeiro autor. Né? Que é né, não é o líder propriamente às vezes, mas aquele que tomou a frente da produção braçal e cognitiva. E normalmente o orientador é o último, é o sênior. Ele aparece por último. Isso já é uma convenção no mundo científico, no mundo acadêmico. Todas as revistas, todos os programas sabem disso. As pessoas costumam olhar quem é o primeiro e o último autor para identificar. Esse aqui, o primeiro, provavelmente é o estudante, e lá o último nome que aparece é do orientador dele. No meio, cabe qualquer ordem. Cabe qualquer ordem. Aí, se é um grupo de 6, 8, 10 autores, vocês vão definir quem vai no meio, em que ordem. Mas respeitem o primeiro e o último. E muito cuidado com plágio. E plágio hoje inclui muito o autoplágio, você fazer citação de si mesmo, se você tem muito trabalho publicado, de uma maneira não equilibrada. Ou quando você faz aproveitamento de material já publicado seu e simplesmente republica. Isso não pode. Então, cuidado com a autocitação abusiva, cuidado com o autoplágio e cuidado com o plágio, que é quando você se aproveita de uma ideia que você leu e não cita a fonte. Isso é gravíssimo. E hoje há ferramentas no mundo digital, com os algoritmos, com a inteligência artificial, para descobrir rápido, rastreamento, escaneamento de um texto, identificação do grau de semelhança e de onde vieram alguns parágrafos que você não está citando. Alguém queria comentar alguma coisa aí? Não. Professor, eu só queria complementar, aproveitando que a gente tem aluno de graduação aqui, quando se fala em plágio, o que geralmente eu tenho visto, isso acontece muito mais frequente na graduação. Vocês leem um texto, então leem diversos artigos, e escreve a frase. E eu escuto muitas vezes os alunos falarem, professor, eu não citei ninguém porque fui eu que escrevi. Então, acho que é importante reforçar que mesmo que a sua ideia foi construída por vários autores, esses vários autores precisam ser citados, porque você não produziu aquele conhecimento, você escreveu a frase baseada na produção de várias pessoas. Então, essa questão do plágio, eu acho que é importante. Ele não é só quando eu repito, quando eu estou falando de plágio, quando eu repito o que o autor falou e não cito ele, mas também quando eu repito o que ele falou, cito e deixo a frase como ele escreveu. Então, eu só copio, sem fazer a citação direta. Então, cuidado com isso. Mesmo quando vocês constroem a frase,
com as palavras de vocês, que é o que a gente quer, é o ideal, lembrem que vocês precisam trazer da onde vocês tiraram a fonte. Eu acho que essa é uma informação bem importante para a graduação, porque eu tenho visto muitos alunos falam a mesma coisa, prof, mas eu que escrevi. Mas você escreveu com suas palavras, mas tem algum autor por trás disso. Acho que é importante reforçar isso. Exato, mas sem dúvida, aparece mais em trabalhos da graduação, porque ainda estão, né, adquirindo, né, os cacuetes de redação científica, né, estão aprendendo. Mas outro dia, eu como orientador, revisando uma tese de doutorado, indo para a qualificação, e vendo alguns parágrafos sem fonte citada. E claramente aquilo não era de autoria original do doutorando, sabe, Ju? Então, o que acontece? A gente, inclusive, recomenda, não faça copiar, né, o Ctrl+C, o Ctrl+V e o Ctrl+C. Não copie e cole. Não faça citação literal, porque hoje não é mais bem aceito. Mesmo que você crie um novo parágrafo com indentação, ou seja, né, com a distância da margem aumentada, normalmente se recomendava isso quando uma citação literal, ou seja, citação exatamente como ela foi publicada de outro autor, quando ela tinha mais de 3 linhas, que você abrisse um novo parágrafo, né, com margens reduzidas, etc. Isso não é mais bem aceito, especialmente na nossa área da saúde. O que se pede hoje é o que se chama paráfrase. O que é paráfrase? É ler alguém, interpretar alguém e tentar escrever aquilo que leu com as próprias palavras. Mas, como diz a Juliana, tem que, ao final do parágrafo, indicar de onde veio a ideia original que você interpretou, que você escreveu com as suas palavras. Quando você está parafraseando, você não está plagiando. Por quê? Você está transformando aquilo com um texto que é teu, mas tem que citar a fonte de origem. E normalmente são fontes, mais de uma fonte. É muito difícil hoje que na redação científica você tenha parágrafos sem fontes ao final. É raro. Em alguns casos, para parágrafos de ligação entre uma ideia e outra, eles poderão aparecer sem fontes, porque são teus. São parágrafos de ligação inteiramente produzidos por você. Mas, normalmente, quando você está fazendo a fundamentação, a sustentação do teu trabalho, o argumento do teu tema de pesquisa, né, de produção, você, ao final, vai citar as fontes. Cuidado com isso. Eu estou deixando aqui um slide com o link embaixo, que é muito bacana, que é da Federal do Rio Grande do Sul, lá da onde veio o professor Roger, que falou para nós ontem, Ética na Publicação Científica. Tá? É um módulo de um curso, mas lá tem um guia para a integridade em pesquisa científica. É publicado agora, 2020, é bem recente. As questões de autoria, quando e onde publicar, identificação de financiamento, conteúdo e redação e outros temas. Professor Samuel, deixa eu só aproveitar, já que o senhor permitiu que a gente perguntasse ou complementasse, uma das coisas que infelizmente ocorre e que também estão relacionadas à ética e às vezes o estudante desconhece é a submissão de artigo inserindo o nome de autores e esses autores não terem lido o texto. Então, por exemplo, não é desejável, mas às vezes ocorre do estudante informar ao orientador que ele submeteu um artigo para um congresso. É uma proatividade, com toda certeza, só que toda e qualquer submissão que envolva o nome de um coautor, esse coautor deve ter acesso ao texto, até porque, às vezes, pode ter afirmações, podem ter problemas de construção, e essa submissão pode expor o nome do professor orientador a uma situação de saia justa junto aos seus pares, né? Então, a submissão ela é importante, mas quando existe coautoria, os coautores devem estar cientes do texto que está sendo submetido e devem concordar com o texto. Muito boa lembrança, Débora, até porque as boas revistas hoje,
os bons veículos, né, de publicação e divulgação científica exigem uma carta de concordância dos autores sobre o teor daquele material. E eu voltei o slide para dar ênfase aqui, a inclusão indevida. Se a pessoa não leu o material final submetido, é sinal de que ela não deveria estar como coautora, foi uma inclusão indevida. Porque todos os coautores têm que ter conhecimento, ciência e concordância do inteiro teor do material submetido. Muito bem lembrado. Então, o Guia para a Integridade em Pesquisa Científica está aqui, vocês podem baixar como PDF, eu sugiro que baixem, todos os participantes. Deem uma olhada naquilo que lhes interessa, especialmente as questões ligadas à autoria e etc. Cuidados prévios, nós estamos nas etapas preliminares aqui da nossa oficina, né? Cuidados prévios com a seleção de revista. Veja que eu não estou entrando direto no texto. Até porque eu quero chamar a atenção de vocês que quando eu vou preparar um texto científico, talvez seja até melhor eu pensar antes onde eu gostaria de publicar. Porque daí eu já vou formatando o meu material de acordo com aquele lugar, aquele veículo, aquela revista, aquela editora, na qual eu gostaria de ver meu material publicado. E cada revista, cada editora tem suas regras, inclusive de formatação das referências citadas. Para que perder tempo fazendo uma coisa genérica que depois eu vou ter que adaptar inteiramente para caber como estilo, como formato, para aquela revista, para aquela editora que eu gostaria de submeter e ver meu material publicado? Então, pense antes já. Pense antes. Bom, eu tenho um material aqui que cabe onde? O Roger falou disso ontem. Né? Cabe onde? Primeiro, tem que ver o escopo da revista. Ela publica essas coisas que dizem respeito ao meu tema? Quem é o editor? Esse editor já publicou o que antes, para ver quais são os vícios de pensamento do editor? Porque tem editor que tem um poder, né, quase que absoluto dentro da editoria. Ele diz, não, esse tipo de material não vou publicar mesmo na revista, mesmo que esteja dentro do escopo dela. Nós agora, né, podemos confessar isso agora, estamos lidando com um editor de uma revista na qual gostaríamos de publicar, preparamos nosso material para essa revista, ele foi previamente pensado para essa revista, Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, teve um parecer elogioso, favorável do revisor, do avaliador, mas o editor tomou uma decisão esquisita para nós. E estamos lá mandando cartas para ele, ele não responde, né? Então, cuidado com isso, ó, para cuidados prévios na seleção de revista. E cuidado especial hoje em dia. Todo mundo quer ganhar dinheiro com tudo, especialmente os golpistas de internet. Vocês acham que a área da ciência, da academia, da publicação ia ficar livre disso? Não, não ficou. Então, tem golpistas que se fazem passar por editores convidados para publicar artigos falsos. Eu vivo sendo inundado de convites para publicar na revista A, B, C e D. Eu logo desconfio. Né? Eu não sou tão importante assim no mundo para ficarem me mandando e-mail para publicarem meu material. Né? Embora eu goste do que eu faça, não estou aqui me depreciando, mas não sou assim tão importante, não. Eu tenho o desconfiômetro. Então, chegou e-mail, submeta para a nossa revista, eu já ligo o alarme, sinal de alerta, entra no meu radar. Tem centenas de artigos de ciência lixo que estão sendo retirados de periódicos respeitáveis. Fraudadores usando edições especiais para manipular e ganhar dinheiro com publicação. A grande editora Elsevier, por exemplo, está retirando agora 165 artigos que estão no prelo agora, nesse mês, e planeja retirar mais 300 que foram publicados como parte de 6 números temáticos especiais que se descobriu que era uma fraude. Então, as grandes editoras também são trapaceadas. E agora elas estão melhorando seus esquemas de descoberta e rastreamento de scammers, né, de fraudadores. E a Springer Nature também está retirando 62 artigos publicados no número, que saiu como número temático especial. Agora, isso é problema desse mês agora de novembro. Então vejam aqui o que a Nature, uma das maiores revistas de ciência do mundo, publicou. Golpistas se fazem passar por editores convidados para publicar artigos falsos. Isso está sendo descoberto e rapidamente corrigido. Então, cuidado, tem o que se chama hoje preda qualis. Vou repetir, preda qualis. São
editoras, entre aspas, predadoras. O que é um predador? O que é um predador? É aquele que quer te matar, que quer te comer, né? Você é presa, né? Ele é caçador e você é presa, um predador. Então, foi criado aqui um sítio eletrônico de um levantamento iniciado em 2017 para identificar periódicos potencialmente fraudulentos e que alguns, inclusive, estavam dentro do sistema da CAPES, o Qualis CAPES. E aí eles visam estimar a cada ano a proporção desses periódicos predadores e a chance de serem detectados. Quem quiser conhecer mais sobre isso, inclusive com o nome dessas editoras e desses periódicos, é um bom caminho para evitar ser enganado. Não sejam enganados. Boa parte dessas revistas e convites até podem não ser fraudulentos, mas a maioria deles são de natureza comercial e o único objetivo é ganhar dinheiro, artigo pago. Eles até publicam rápido, né? Aquele que está com muita pressa fala, mas eu preciso publicar rápido, eu preciso publicar em um mês. Eles até publicam em um mês, mas é problemático, porque teu artigo vai cair numa lista esquisita, de reputação suspeita. E aqui tem o link que vocês podem visitar para ver qual é a base do pré-da-Qualis, quais periódicos estão listados lá, né? E qual é a metodologia usada para identificar essas revistas predadoras, esses convites fraudulentos. A publicação científica que nos importa mesmo é aquela em que tem algumas palavras-chave aqui, né? Interesse, cuidado com o título e com os descritores, cuidado com as palavras-chave. Às vezes a gente descuida disso. Título é a coisa mais lida de uma publicação, porque começa por aí, a gente vai e vê o título, é a primeira coisa que aparece. Mas, em segundo lugar, a gente tem que tomar cuidado com descritores ou palavras-chave, coisas que a gente toma muito cuidado às vezes. Se você não escolhe bem, e hoje existem lugares para você escolher seus descritores, por exemplo, nas ciências da saúde, os DECs, os descritores em ciências da saúde, lá na BVS Bireme, ou na Medline, os MESH, Medical Subject Headings, né? As palavras-chave, as expressões indexadas que facilitam a indexação e a procura e o encontro do teu material publicado. Então, não use descritores muito genéricos para o teu material. Tente achar descritores mais precisos, porque isso aí vai ajudar a encontrarem o teu material publicado e citá-lo, porque a gente quer ser citado também. Relevância, acrescenta conhecimento no corpo do conhecimento da área específica onde eu estou produzindo. Aquilo que o Roger dizia ontem, você vai numa festa, lá dentro da festa, 40 pessoas, tem as panelinhas. 5 de um lado, 6, 8 do outro. Qual panelinha eu vou entrar? Qual é a minha área específica de publicação, de revista que publica o meu tema? Clareza. Redação científica não é poesia e não é romance. E não é ficção, é linguagem simples, direta, mas uma linguagem bem refinada, claro. É um bom português, é um bom inglês, é um bom espanhol. Por isso precisa de revisão linguística, sempre. Concisão, menos é mais sempre em ciência. Tem inclusive a expressão em inglês dos editores, né, das boas revistas. The shorter, the better. Quanto mais curto, melhor. Então, só inclua no teu material científico o que é pertinente. Não comece a inflacionar com coisas, né, que saíram só da tua cabeça, que não tem sustentação nos teus dados, né, que os teus resultados não apoiam. Aí você está exagerando. E o mérito, que é o compromisso com a verdade dos fatos, que vem daqueles estudos que têm boa metodologia, que têm boa teoria, que são bem conduzidos. O Roger falou algo ontem, que eu vou fazer uma pequena... Não uma correção, ele tem a opinião dele, mas é assim, ele disse ontem, quem lê mais, lê melhor. Não é quem lê mais escreve melhor, ele disse. Quem lê mais, lê melhor. Ele disse, quem escreve mais, escreve melhor. Eu costumo dizer que é as duas coisas. Porque você só escreve bem se você lê bem também. Escrever bem só se adquire com a prática, mas consegue escrever bem quem também lê muito e lê bem. Por quê? Raciocine rápido o óbvio aqui. Se eu estou lendo um artigo que me interessa e que eu vou usar, eu vou citar, porque me pareceu muito pertinente, material muito claro, bem escrito.
Se esse material está publicado numa boa revista, é sinal de que aquele autor, aqueles autores, passaram por todas as barreiras, por todos os obstáculos. Eles chegaram na reta final ultrapassando todos os obstáculos para conseguir uma boa publicação. É sinal de que aquele material é bom. O que eu tenho que fazer? É montar nas costas dele. Não é simplesmente chupar a energia alheia e fazer cópia e plágio, não é isso. Mas é aprender com ele que já publicou e publicou bem. O que eu faço se eu tenho esse material na mão? Poxa vida, eu vou citar, esse artigo está publicado bem. Então, como é que ele estruturou esse artigo? Deixa eu ver. Qual é o título que ele usou? Ah, que título bacana. Esse título é legal. Não é um título jornalístico, né? Tendencioso ou escandaloso. Isso não cabe em ciência. Mas é um título que chama atenção. Ele gastou algum tempo pensando no título. E como é que ele estruturou o resumo, o abstract? Como é que é a introdução? Como é que ele organizou logicamente a introdução? Quantos parágrafos tem a introdução? 3 parágrafos? 4? Que legal! Qual é o tamanho dos parágrafos? Ah, eu estou vendo que o primeiro parágrafo já apresenta o tema. Isso eu tenho que fazer também. Primeiro parágrafo da introdução, apresenta teu tema. É o núcleo frasal, como dizia ontem o Roger. Mas é uma frase só, é uma sentença só? Não, porque aí seria um parágrafo ruim. Ele construiu esse parágrafo com 3, 4 orações, ou períodos, ou sentenças. Quantas palavras, em média, tem cada uma dessas sentenças? 20, 25 palavras? Está bem pontuado, então. Ah, eu vou fazer essa estrutura. O objetivo aparece bem no último parágrafo da introdução do artigo? Que legal. E materiais e métodos, ou métodos? Como é que ele estruturou? Leiam bem para escrever bem. Meu orientador de doutorado, infelizmente já morto, dizia isso para a gente. Practice makes perfect. A prática faz a perfeição. Né? A prática faz você melhorar. Tem que escrever. Então vamos lá, em qual periódico? Depende. Qual revista e o leitor dessa revista teria interesse pelo meu tema? Se é nacional, se tem circulação fora do país, que revista é essa? No Brasil, na área da saúde, nós temos mais de 50% de todas as publicações. Veja como a nossa área da saúde é importante. A odontologia está aí dentro. A medicina, a nutrição, a psicologia, farmácia, né? Fisioterapia e assim por diante. Né? Por exemplo, no Brasil, nas Américas, né? Na comunidade ibérica, nós temos a base Cielo. Dê uma olhada na base Cielo, que é uma base de ciência aberta. Escolha 3 ou 4 revistas potenciais para o teu material. Qual é a linha editorial dessa revista? Ela é mais dedicada à clínica, a políticas públicas, à epidemiologia, às tecnologias em saúde. Leia alguns artigos recentes para conhecer quem é essa comunidade que frequenta essa revista. Quem são os editores? Editor-chefe é fundamental. Quem são os editores adjuntos, que é na mão de alguém que o meu artigo pode cair, porque é ele que vai fazer o filtro e decidir se distribui ou não para revisor. Quem são os revisores? Quem é o corpo editorial? No último ano, o que essa revista andou publicando? Publicou algo que tem correlação com o meu tema? Né? E mais, é bom que daí você tenha essa revista pretendida citada no teu material. Por quê? Porque os editores querem alavancar a própria revista, claro, isso é óbvio. Então, eles receberam uma submissão minha. Tudo bem, eles estão avaliando a minha submissão, meu manuscrito. Uma coisa que eles vão olhar sempre é a lista de referências que eu citei. E será que aquela revista deles está sendo citada por mim? Se não está, cuidado, é um descuido meu, né? Inclusive, se eu estou lendo o que eles publicaram no último ano, nos últimos 2 anos, certamente eu vou encontrar algo daquela revista que eu quero para também citar a revista. E leia com muita atenção e tome nota dos guidelines aos autores. Não tem coisa mais deselegante do que você tentar submeter para uma revista sem ler as guias que a revista dá aos autores. E tem coisa que a gente peca porque não leu os guidelines e comete erro. Aí os editores e os revisores ficam com tanta raiva, com tanta antipatia, que dão recusa sumária, devolvem o artigo. Porque o autor nem se deu ao trabalho de ler os guidelines. Dê uma olhada na Cielo. A Cielo tem hoje de periódicos ativos
Ó, eu olhei isso a semana passada, 1.432 periódicos ativos de acesso aberto. Vocês vão encontrar sempre 3, 4 revistas potenciais na Cielo, que publica muito na nossa área de epidemia, de saúde pública, saúde coletiva. Olhem na PubMed, Medline, Scopus, essas grandes bases, esses grandes repositórios. Hoje em dia, a gente tem o apoio de ferramentas eletrônicas para seleção de periódicos, que funcionam com algoritmos. Então, aqui tem um link abaixo aqui, que vocês podem visitar depois, que é lá da USP. É um portal de apoio à comunidade científica lá da USP, que é um portal bem completo, inclusive, e ele inclui ferramentas automáticas para seleção de revistas para publicação. Ah, tem isso? Tem. Como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui, ó, o Edans. Edans é uma dessas ferramentas digitais criadas, foi criada pelos chineses, inclusive. Foi uma das primeiras lançadas, baseada em inteligência artificial, em algoritmo, que faz a prospecção das palavras-chave, ou do título, do resumo do teu trabalho. Ele vê o que contém, que palavras ou frases estão contidas no teu título, no teu resumo, palavras-chave, para ver onde aquilo também aparece num conjunto muito grande de revistas publicadas no mundo, usando base Scopus, por exemplo, que é uma base bem ampla. E aí eles vão dizer, olha, a partir do teu título ou do teu resumo, tem uma lista aqui de 10 revistas que potencialmente podem ser candidatas, que elas podem publicar o teu material. Então, aqui tem uma das páginas aqui eletrônicas do Edans. O que você faz aqui no Edans? O Edans aqui, My Journal Selector, meu selecionador de revista. Então, eu posso copiar e colar o abstract, o resumo, né? Colhe aqui o abstract do teu material e manda procurar. Nessa busca, ele vai te dar uma lista de revistas potencialmente candidatas para as quais você pode pensar em publicar. Aí ele vai dizer se ela é paga, se ela não é paga, etc. Cuidado com o ponto de vista do leitor, porque o teu leitor futuro é fundamental em função de... Ele vai te citar, ele vai valorizar o material que você publicou e vai citar, e isso vai gerar o impacto da tua publicação, que é uma coisa fundamental no mundo acadêmico hoje em dia. Eu lembro do Saulo, que outro dia dizia assim, na qualificação da tese dele, na banca, ele disse, eu tenho um artigo publicado e já citado. Acho que a Jéssica falou isso também. Então, o tema, cuidado com títulos longos e confusos ou genéricos demais. Tem que ter mais precisão de título. O título deve ser a síntese, indicar exatamente o que o autor está falando. Depois, o que o leitor faz? Ele se pergunta, quem é que está escrevendo isso? Quem é o autor? Onde é que isso está sendo publicado? Qual é o fator de impacto da revista? Então, ele vai se basear muito em reputação e ranking para te citar ou não. Mais de 75% das buscas, quando nós estamos procurando algo para citar, elas param nessa etapa, no título, palavra-chave, leitura do abstract e quem escreveu, está publicado onde, né? Essa revista é boa, é ruim, essa revista é suspeita ou não é. Então vejam como é importante publicar bem. A importância do teu resumo, temos que ser muito claros no resumo. O resumo a gente diz que ele tem que ser autossustentável. O que é autossustentável? É um resumo que, se fosse lido sozinho, eu não vou ler mais nada do artigo, só vou ler o resumo, tem que ser suficiente para eu compreender o que é o tema, o objetivo, né? Que material, que metodologia foi usada, que resultado se chegou, qual é a conclusão, a síntese da conclusão final. Isso é um abstract. Abstracting, na língua inglesa, é resumir de uma maneira coerente, de uma maneira consistente, que seja suficiente. Então, o teu artigo vai tratar do quê? É o tema geral, né? Pequeno parágrafo introdutório, o objeto, problema de pesquisa. Que objetivo você tinha, de uma maneira bem curta e clara? Que método você usou? Bem sumarizado. O resultado é que você chegou aos principais, tua conclusão final. 10% leem o artigo completo. Os demais param no abstract também. Portanto, é preciso muito cuidado com título, palavra-chave e resumo. Referências. Essa coisa de dizer, o que eu cito? Bom, cita aquilo que é importante para o teu trabalho. Lembrando que o que é clássico não tem idade. O que é clássico não envelhece, é atemporal.
cabe em qualquer época. Mas evite fazer muitas citações que tenham mais de 10 anos ou mais de 5 anos. Se for para citar algo clássico, necessário, né, na sustentação do teu argumento, do teu trabalho, cite uma referência clássica, até duas. O resto que sejam referências bem publicadas em boas revistas, né, com autores jovens ou autores sênior, já bem conhecidos, ou aqueles iniciantes, mas que publicaram bem um material relevante para o teu tema. E, de preferência, o mais atual possível, né? Editores estrangeiros privilegiam referências internacionais em inglês, que é a língua científica do mundo, é o Esperanto científico. E que sejam facilmente acessáveis, especialmente que você possa acessar na internet. O Jaime Cury, que é nosso colega lá da Unicamp, que, né, tem uma carreira consolidada, publicou muito, ele dá um conselho para os orientandos dele. O Jaime dizia, mesmo que você vá citar artigo publicado em português, pode citar artigo publicado em português. Não só pode, como deve. Bons artigos publicados na língua portuguesa. Mas se você está submetendo a uma revista que publica em inglês, o macete é transforme todos os títulos que estão em português em inglês. Porque isso vai gerar uma simpatia maior do editor e dos revisores. E mesmo dos leitores futuros, que vão ver um título em inglês. Isso vai interessar mais esse leitor internacional. Eu acho que o Jaime tem razão quando diz isso. Traduza todos os seus títulos em português para inglês. E, claro, né, vamos valorizar nossa ciência aqui, nossa publicação também em português, mas traduza títulos para inglês. Qual é o tempo médio que eu gasto para publicar bem? Se não for revista fraudulenta, que publica em uma semana ou em um dia, desde que seja pago e bem pago. Com isso eu não estou dizendo que não tenha boas revistas pagas, viu? A maioria hoje de acesso aberto estão sendo pagas, não tem jeito. Mas aqui, né, uma coisa é eu falar da PLOS ONE. PLOS ONE é uma excelente revista internacional. É paga. E não é barato, mas é uma excelente revista de alta reputação. Eu não posso comparar a PLOS ONE com uma, né, cacareco da vida aí, que cobra alto, publica em um dia e é uma porcaria, só para ganhar dinheiro. Então, pesquisa científica não vai caducar, mas tem que tomar cuidado, porque alguns tipos de artigos, eles ficam datados muito rápido. Por exemplo, revisões sistemáticas. A Juliana pode falar disso depois. É tão veloz o tempo de atualização dos protocolos, dos guidelines para revisão sistemática, que se demorar muito para publicar, daqui a pouco a tua revisão tá caduca, né? Embora ela ainda tenha o valor, você vai ter que atualizar muita coisa. Então, normalmente se gasta 90 dias, aí, 3 meses numa primeira rodada, se o teu artigo está emplacando, se não for recusado imediatamente. E após a aprovação, nas boas revistas, uns 6 meses, depende da fila, né? 6 meses, né? Então você vai consumir aí, sei lá, né? Às vezes chega a um tempo total de 1 ano e meio, né? Porque gasta mais 4 meses nas provas, no PDF final, no Copydesk, etc. E hoje em dia, o Roger mostrou ontem, tem no nosso currículo Lattes um campo para preencher para revisor de artigo. E isso hoje está sendo bem considerado, é o Publons. Tudo que você fizer de revisão, cadastra no Publons, que eles te dão um certificado e você vai começar a ter uma reputação boa também como pesquisador. Outra coisa que é importante pensar já, né? Já ir pensando antes de ter o texto pronto. Se meu artigo começa a emplacar, mas eu tenho que me corresponder com o editor, que carta ou mensagem chega da revista e o que eu devo fazer? Então, o que vocês podem esperar? Normalmente, podem esperar uma recusa, sem frustração. Mais de 50% hoje dos artigos submetidos em boas revistas são recusados. De excelentes autores, dos melhores centros de pesquisa do mundo, das melhores universidades. Grandes programas de pesquisa têm boa parte dos seus artigos submetidos recusados. Não é nenhuma ofensa, não é nenhuma vergonha, é assim, né? Nas boas revistas, o espaço editorial ainda é pequeno. Então, o que você pode receber como resposta? O artigo foi aceito do jeito que está. Opa! Opa! Né? Comemore, né? Abra todas as champanhes que você puder comprar, porque é uma raridade um artigo aceito como tal. Aceito com pequenas alterações também é muito raro, muito raro. O que é mais comum quando um artigo vai ser aceito?
Primeira rodada. Tudo bem, estamos considerando teu artigo para publicação, mas ele precisa de grandes alterações. Major revisions. Grandes mudanças. Ele vai dar um pouco de trabalho, sem garantia ainda que vai ser publicado, porque daí você vai fazer as alterações pedidas, dialogando com os revisores, com o editor, atendendo, se possível, tudo que foi pedido, ou algumas coisas que você não puder atender, vai dizer com bons argumentos por que não, e vai ressubmeter. E aí vai depender de uma segunda rodada. Às vezes nem na segunda rodada é aceito. Às vezes entra numa terceira rodada. O que aí sim começa a ser bem chato para nós, né? Porque dá muito trabalho. O que é muito comum é recusa, dizendo que pode ser ressubmetido um dia no futuro, com uma nova redação, mas aí tem que ser outro artigo praticamente. Rejeição ou nova ressubmissão e rejeição sem nenhuma apelação. A revista nunca mais vai aceitar VT o material. O que é muito comum é uma recusa rápida, que se chama recusa sumária. O que os editores vão dizer para vocês? Eles vão mandar uma carta bem educadinha dizendo: obrigado por ter escolhido nossa revista, mas infelizmente ela está fora do escopo. Ela não atende nosso público leitor. Essa é o mais comum. Tema ou abordagem muito recorrente, já muito publicado. É um artigo que não acrescenta mais nada, não tem um apelo para os nossos leitores interessados. É um artigo que tem problemas metodológicos, né? A questão de validade externa, né? É um artigo que está muito referido ao nível local. Eles vão dizer isso para vocês. Não dá porque você fez um artigo que retrata muito uma realidade, sei lá, só de um bairro de Curitiba, né? Você não conseguiu tornar isso interessante para um leitor nacional ou internacional. Sustentação da teoria e do método mal feita. Um artigo mal costurado. Não tem boa teoria, o método não casa com a teoria. A qualidade da análise é ruim, escolha ruim de testes estatísticos, por exemplo, de abordagens analíticas quantitativas ou qualitativas, ou resultados muito fracos. Quando é um artigo só teórico, por exemplo, um artigo de revisão, quando ele só tem muita opinião, sem boa sustentação na literatura da área, né? Ou quando simplesmente a revista vai dizer que ela tem um excesso de demanda, que tem muita gente querendo publicar, que eles não têm espaço editorial, que infelizmente eles têm que fazer escolhas e eles estão recusando o teu artigo. Então, aqui uma brincadeira, né? Do quadrinho superior esquerdo até o inferior direito. Caro autor, né? Caro colaborador, né? Autor, nós recebemos a última versão do seu manuscrito. Por que é que você mandou isso para nós? Nós, em algum momento na vida, né, fizemos algum mal para você, para que você nos mandasse esse manuscrito? Então, essa é a piada que se faz no nosso meio. Aqui uma amostra, né? Bem-humorada, né? Mais publicada pelo Baumeister, de uma carta-resposta quando você vai fazer o reenvio de um manuscrito a um autor. Em anexo está a nossa última versão do manuscrito número tal, ou seja, a revisão reanalisada do nosso artigo. Desejamos que você engasgue com isso. Reescrevemos novamente todo o manuscrito do início ao fim. Nós até mudamos o maldito cabeçalho impresso no topo de cada página. Esperançosamente, esperamos que já tenhamos sofrido o suficiente para satisfazer seu ego e dos seus sanguinários revisores críticos. Vamos pular a descrição ponto a ponto, que é o usual, indicando, né, qual a alteração que fizemos no nosso manuscrito em resposta às críticas recebidas, né? Afinal, é bastante claro que seus colegas revisores estão menos interessados em detalhes do procedimento científico do que em resolver seus problemas de personalidade e frustrações sexuais. Ainda assim, deste grupo de revisores, o revisor C foi claramente o mais hostil, e nós imploramos que você não peça a ele para revisar esta nova versão. Na verdade, enviamos cartas-bomba para 4 ou 5 pessoas suspeitas de serem o revisor C. Portanto, se você enviar o manuscrito de volta para ele, o processo de revisão pode ser indevidamente atrasado. Que tal uma carta como essa? Boa? Tranquila? Nos deixa mais calmos, reconciliados, passa a nossa raiva. O que eu costumo dizer para os meus orientandos e para mim mesmo é o seguinte: no começo, quando a gente recebe uma carta de recusa ou pedindo muita mudança, dá muita raiva, muita. Eu, pelo menos, tenho muita raiva. Eu xingo o revisor,
Eu digo que ele não entende nada do assunto. Eu chamo, exploda, mas exploda para você mesmo, no máximo para pessoas de confiança. E deixa do lado, deixa do lado. Depois que você se acalmar, pegue e vá ler novamente o que veio. Aí você vai começar a ter uma visão um pouco diferente. Até o ponto em que você vai dizer, bom, mudar ou não publicar. Eu vou mudar o que deve e o que pode ser mudado. Tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Mas tente reservar isso a um mínimo possível. Faça uma carta ponto a ponto, indicando, agradecendo. Você já xingou, agora agradeça, elogie, diz que vai contribuir muito para a qualidade do teu artigo e diga o que você mudou tentando atender o revisor. Jamais diga numa carta-resposta somente assim, feito, ou done na língua inglesa, né? Fiz. Eles não gostam desse tipo de resposta lacônica, não gostam. Tem que dizer, tem que agradecer, ser elogioso e dizer, mudei assim, assim, assim a nova redação. Então, Lão, sou consciente das dificuldades, mas sinceramente, isso aqui é para o problema de um atraso que o Jaime teve numa submissão. Eu tive recentemente também com uma mestranda nossa. Demorou 2 anos para receber resposta do editor. E isso não pode, isso numa boa revista não pode acontecer. Considero uma falta de consideração e respeito aos autores se depois de 10 meses, qualquer revista do mundo não tiver nenhuma decisão sobre um artigo submetido à publicação. Para tal, construí o quadrado nexo comparativo da tramitação dos meus últimos artigos submetidos para publicação em várias revistas. Particularmente em relação a este, vamos supor que ele não seja aceito para a publicação na revista, né, representativa. Obviamente, os autores tentarão publicar em outra revista, mas o prejuízo material aos demais coautores, felizmente não a mim, né? Este é pior, né? O dano para mim é só mental, mas eu tenho muita publicação, o Jaime falando, né? Mas o tempo é irrecuperável para os meus coautores. O tempo tem me ensinado que, geralmente, quanto mais rigorosa é a política de uma revista, mais rápida é a publicação. Então, ele tem razão nisso também. A gente pode mandar uma carta educada para um editor dizendo, escuta, como é que é? Eu submeti há 3 meses e nada. Está na hora de eu ter alguma resposta para seguir minha vida, né? E aqui tem algumas frases que vocês podem usar já em inglês, porque normalmente a gente vai se corresponder em inglês, para começar nossas respostas aos comentários dos revisores. We agree with the referee that. Eu concordo com o revisor que, mas, aí você argumenta. The referee is right to point out. O referee está certo em apontar isso, aquilo, aquilo outro. De acordo com os desejos do referido, do avaliador, nós mudamos a sentença. Embora nós acordemos com o avaliador que isso, aquilo, aquilo outro tem que ser mudado, nós gentilmente discordamos com as observações do revisor. É verdade que isso, né, não está bem escrito, porém, nós faremos... Então, vocês têm aqui umas frases já meio que prontas para completar. Nós reconhecemos que nosso manuscrito precisa ser mais bem escrito, né? Nós também estamos desapontados com a baixa taxa de resposta da nossa amostra. Nós concordamos que é importante né, que na área existam mais pesquisas e pesquisas aprofundadas. Nós apoiamos a asserção, né, a afirmação do avaliador que isso e aquilo. Com o devido respeito ao revisor, nós acreditamos que o ponto que ele colocou não está correto. Então, isso aqui vai ficar para vocês depois. Vamos finalizar aqui agora, para refletir. Revisores são humanos. O segredo de uma ressubmissão, que já é um ganho. Se eu já estou numa ressubmissão, é porque a editoria está considerando publicar meu artigo. Então, o segredo é fazer os revisores se sentirem valorizados, sem comprometer seus egos, os seus valores. Facilite a vida dos revisores, apresentando uma carta-resposta bem detalhada, com numeração estruturada das questões e das respostas. Muitos editores e revisores preferem não ter outra sessão de ressubmissão. Eles preferem resolver tudo na segunda rodada. É bom assim. E siga as 3 regras de ouro na carta-resposta. Responda a todos os comentários feitos, sendo grato às suas sugestões pertinentes, e contrapondo-se educadamente aquelas que você julgar indevidas. Responda educadamente, sem agressividade, use inteligência emocional. Não use o tal do argumento ad hominem. Argumento ad hominem é quando você foca na pessoa e não no argumento, no texto, no material, né? Eu não posso dizer assim,
Ah, você está falando mal do meu artigo porque você, né? Daí você vai para o lado pessoal. Ah, porque você é um frustrado, porque você é um ressentido, né? Não é bom nem pensar isso, né? E responda convincentemente, contra-argumentando com as suas provas colhidas ao longo do seu estudo, se ele foi bem desenvolvido. Paramos aqui e amanhã começamos de fato a mergulhar no texto, na redação científica efetiva, para construir um texto científico que seja bem estruturado, bem convincente e que vá ser publicado, tá bom? Professor, eu queria fazer 2 comentários a respeito de pontos que você abordou. Retomando um pouco, quando você estava falando a respeito de ler e da importância de ler, apesar de você precisa, para você escrever bem, você precisa praticar, então você precisa escrever. Eu concordo com a tua posição em relação a ler. E eu vou até além. Se você está naquele limbo criativo, você não está conseguindo escrever, pare e leia. Isso geralmente funciona, porque às vezes essa dificuldade de escrever é falta de leitura. Então, leia artigos do tema, leia artigos que trabalham a temática do teu estudo, e isso vai facilitar o processo de escrever. Geralmente, eu faço muito isso. Eu gasto muito tempo com a leitura para depois começar a escrever. Isso facilita, porque você junta argumentos para que você consiga estruturar uma boa introdução, uma boa discussão. E fazendo um comentário em relação à carta-resposta que você trouxe, para a gente não se sentir sozinho no mundo, né? Então, se a gente tem uma recusa, pensa que tem alguém com o mesmo sentimento que você está sentindo naquele momento em algum lugar do mundo. Então, verdade. Não é para se desmotivar, mas sim seguir em frente, porque uma hora vai, né? Uma hora em placa. A gente teve isso, né, professor, esse semestre, um artigo que foi publicado em uma revista de alto impacto, com Qualis Q1, mas ela foi recusada o artigo foi recusado várias vezes até a publicação. Então não dá para desistir. A Nayara brincando aqui, é isso mesmo, Nayara. Nayara, obrigado por estar presente aqui ontem e hoje, viu? Você é uma pessoa muito engajada, muito envolvida e você vai ter certamente uma carreira brilhante. Mas é isso, nós todos passamos raiva, né, Nayara? Diga, Débora, depois Amanda. Amanda é só um comentário. Na verdade, Samuel e Juliana, é uma experiência rápida de um insucesso por falta de leitura. Um dos nossos primeiros artigos metodológicos, a gente não se ateve ou não leu o suficiente. Artigos similares que propunham novas metodologias de análise de dados. E quando nós fomos publicar, as 5 primeiras rejeições foram por quê? Porque o método que nós estávamos propondo não atendia às diretrizes de proposição de método. Então, na medida em que você não lê e você não se apropria daquele cenário, daquela prática, daquelas convenções dos seus pares que vão aprovar o seu artigo, você fica falando sozinho e não consegue dialogar com os editores e com os revisores. Então, a leitura também nos aproxima das estratégias, das boas práticas para a publicação daquele objeto que você está propondo. Exatamente. Porque, assim, por mais original que seja nosso tema e etc., sempre teve alguém no mundo que também pensou em torno daquelas ideias, né? É claro que o meu trabalho vai ser original se eu tenho um tema geral, mas eu estou aplicando no Paraná, no Brasil, né? Tem uma outra publicação que foi feita na Austrália, na Nova Zelândia. Mas quando eu tenho similaridade temática, o que eu faço? Eu vejo quem já percorreu o trabalho duro, aquilo que eu falei agora há pouco, monte nas costas, né? Com todo respeito. Se esse cara está numa mesma temática e ele já publicou, o que ele usou de interessante que eu também posso abordar, estruturar, para que eu aumente minhas chances de publicação.
Diga, Simone. Só para comentar com vocês, nós começamos um pouquinho atrasados para dar quórum. Eu comecei era 18h38 e acabei às 19h38, para respeitar 1 hora. O que nós estamos estendendo aqui agora é nosso desejo de dialogar um pouquinho mais, tá bom? E ontem começou com a visão de um editor, e hoje só foram as preliminares. Antes de botar a mão na massa para redigir, tem que pensar um monte de coisa antes, para que a redação saia já mais dirigida à publicação pretendida. Diga, Simone. Eu queria só, primeiro, dar um oi para todo mundo que está aqui, dizer que estou muito feliz de estar participando também e vendo vocês fazendo parte dessa oficina, mas assim, só para reforçar um pouco essa questão da leitura. Achei interessante a Juliana falar da questão do limbo criativo, né? Normalmente, nesse processo, quando a gente está no limbo criativo mesmo, está com dificuldade de dar o pontapé inicial para escrever alguma coisa, para isso também serve a nossa leitura de outros artigos, de artigos relacionados ao nosso tema. Porque muitas vezes, quando a gente lê um artigo que tem proximidade com aquilo que a gente está querendo escrever, o próprio autor já vai nos dando sugestões de como começar um parágrafo. Ele falou disso, né? Então, como é que será que eu poderia falar também do meu tema da mesma forma, com o mesmo tipo de abordagem, né? Acho que é interessante, então, reforçar mais uma vez. Eu lembro que ontem eu pensei a respeito disso quando o Roger estava comentando, né? Quem escreve muito, né, acaba escrevendo bem, mas não necessariamente quem lê escreve bem. Mas acho que a leitura faz, sim, você refletir sobre formas de iniciar a tua escrita, né? Então, acho que é importante isso. Deixa eu dizer para vocês que, às vezes, alguém, né, me conhecendo já há muito tempo, vida acadêmica, as publicações, diz assim, mas você deve ter muita facilidade, porque você escreve bem. Nada disso. Eu também tenho o tal do limbo criativo. Todos temos. Mais maduros na vida acadêmica, iniciantes, ainda na graduação, já no doutorado, temos limbo criativo, que é o apagão mental. Eu vou dar um exemplo rápido agora para a gente encerrar. Eu fui convidado recentemente para ser um coautor de um capítulo que vai ser publicado pela Oxford University Press. É uma baita de uma editora, claro que é um convite elogioso. Eu, um colega da USP e uma colega da Costa Rica. Só que o primeiro autor é esse colega da USP, com quem eu tenho feito umas parcerias boas. É ele que é o contato com a editora lá, né, na Inglaterra, a Oxford. Aí é sobre saúde urbana, urban health, saúde urbana. Eu já escrevi sobre isso, eu fiz uma tese no passado sobre isso, mas atualmente não é né, eu não tenho orientado ninguém nessa temática, eu não tenho atualizado isso. Bom, aí eu perguntei agora recentemente, porque a gente tinha o prazo, né, o deadline, que vencia agora em novembro. Eu fui lá para o meu colega da USP e falei, você já tem um material base de onde sair, de onde partir, para eu poder dar contribuições? Ele falou, não, estou no zero. Então, a da Costa Rica, o da USP e eu no limbo criativo. Eu estou hiper cansado, gente, hiper cansado. Eu estou num ponto de exaustão mental, porque a gente pega de tudo, né? TCC, PIBIC, mestrado, doutorado, defesa, artigo, não sei o que, aula, consultoria, SB Brasil, que tem que ir para campo com 50 mil entrevistas em 2022, PMAX, tem um monte de coisa rolando na nossa vida, além dos problemas pessoais, que você tem que viver também. O que eu fiz? Eu não tinha nenhuma ideia. Eu fui lá, acho que eu vou compartilhar isso aqui. Eu fui lá para o EndNote, tá? Eu fui lá para o EndNote. Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo, João? Estamos. Eu fui para o EndNote na busca na internet, na PubMed, título Urban Health. Year, ano 2021. O que tem de atual com essa temática que vai ser o capítulo do meu livro, que eu vou ter que coautorar? Puta merda, desculpe o palavrão aqui. Em 2021, 519 artigos indexados no PubMed. O que eu vou fazer? Eu vou começar processando 519 artigos para ter uma ideia? Não, eu escolho uma coisa a mais. Uma coisa a mais.
Então, eu vou colocar aqui no end, eu vou colocar... Vamos lá, para ser mais restritivo ainda, tem que estar no título. No título. Eu vou colocar promotion. Seria ligado ao health, que já está lá em cima, de health promotion. Reduziu para 6. E eu quero falar de promoção da saúde em saúde urbana. Ah, bom, deixa eu dar um ok aqui para ver o que me aparece. Quem sabe se eu não começo por aqui, não é, Ju? Então eu quero ver, está publicado onde e por quem? Ah, tem um Health Promotion International aqui, que é Sanches e Pimenta, que eu conheço. Tá? Mas eu vou ver o título. From Controlling to Connecting. Maquivedon as a place of urban... Não, saúde indígena não vai ser muito o meu negócio, né? Será que esse aqui de baixo, ó, né, a capacidade de secretarias municipais ou departamentos locais de saúde, né, de fazer programas de promoção de prevenção no local de trabalho para controle de doenças crônicas? Pode ser, pode ser. Se eu quisesse alguma coisa mais ligada, por exemplo, a sexo, gênero, ou a cor da pele, né, a questão étnico-racial, né, Black Woman, ou Community-Based Sexual Reproductive Health Promotion, né, ou população mais pobre, né, uma avaliação da promoção de saúde de programas integrados para a população de baixa renda. Né. Então, eu começo por aqui, né, eu vou clicar aqui e vou dar uma olhada nesse abstract. O que tem nesse abstract? Tem o problema em ler inglês. Né? Não tenho, mas vai que um de vocês começa assim e tem. Copio e colo. Copiei. Joguei dentro do Google Translator, do Google Tradutor. Vou lá dar uma olhada. Serve. Esse aqui eu vou selecionar. Né? Vou jogar dentro da minha biblioteca. Esse aqui eu vou começar com esse abstract. Estou tendo ideias. Comecei a ter ideias porque eu estava no marasmo, eu estava com um apagão mental. Então, aqui eu só estou exemplificando para vocês como é que pode ser para qualquer tema. Para qualquer tema eu posso começar assim quando eu estou muito ruim de ideias, quando eu não tenho um material de base de onde partir. Se não quer começar no EndNote ou no Mendeley, comece no Google Acadêmico. Opa, acho que o professor caiu, né? Pessoal, eu vou precisar sair, que eu tenho uma série de lançamentos para finalizar, tá? De notas e tudo mais. Um abraço bem carinhoso a cada um de vocês. Juliana, parabéns aí pela organização, pela condução. Nos vemos amanhã, tá? Beijo. Beijo. Beijo para vocês. Aí o professor retornou. Professor, não sei se está falando, mas está com o áudio fechado. Estou com problema. Está conseguindo me ouvir? Agora sim. Eu não sei, eu vi que caiu, eu nem sei que ponto que parou ali. Vocês conseguiram ver meu EndNote compartilhado ou não? Conseguimos. Você caiu a hora que você ainda estava falando do Google. Se não quiser usar o EndNote, por exemplo, usar o próprio Google Acadêmico para fazer as buscas iniciais. Acho que é isso, acho que dá para interromper a gravação, né, Ju? E amanhã a gente se